Estamos de volta com o WW. O Lorival Santana nos mostra agora um mapa com os acessos de entrada e saída da faixa de Gaza e por onde poderiam ser feitos corredores humanitários. Bola contigo aí, Lorival. Vamos lá, vamos mostrar um mapa que a gente tem aqui. Olha que interessante esse zoom, hein? Aqui é a entrada de Eretz, que era a entrada pela qual eu e outros jornalistas, eu entrei 4 vezes por aqui entre 2007 e 2017, outros jornalistas, pessoas de ONGs e tal, saindo de Israel, entrando para a faixa de Gaza. Desde 2007, todas essas outras entradas aqui estão fechadas desde que o Hamas assumiu o poder, fechadas por Israel, né? A única aberta é a de Rafah, a de número 4 aqui, ou de número, deixa eu ver, número 3, desculpa, a de número 3. O Egito, ele permite a entrada do Egito para a faixa de Gaza nas de número 4 e número 2, mas só permite a saída pela de número 3 para controlar aquele fluxo, como a gente falava no segmento anterior. Eu estive aqui uma vez, existem até fotos de mim aqui num túnel aqui em Rafah, porque é usado ainda como uma passagem para carros, veículos, armas, dinheiro, militantes, combatentes, olha aí, material Lorival Santana. Aí é onde, Lorival? Essa é em Rafah, aqui, porque são os túneis do Hamas, por onde passam os armamentos que eles usam também, explosivos e outras coisas, materiais de construção, tudo que Israel bloqueia na fronteira com Israel, passa aqui por esses túneis. E aqui está o deserto do Sinai, do outro lado, que é uma área que tem células de jihadistas, inclusive já houve sequestro até de turistas brasileiros nessa região. Então, por isso também o Egito tem uma preocupação com o controle dessa área, que é um controle difícil, né? E a própria segurança, vai ter que haver escolta, e todas essas são as complicações. Mas, no momento, não existe nenhuma saída para lugar nenhum. A população de Gaza está tentando fugir dos bombardeios, muitos perderam suas casas. Eu tenho, inclusive, uma colega jornalista que o prédio dela foi todo demolido, um prédio, inclusive, que eu conheci em 2017, um prédio novo, a família tinha muito orgulho daquele apartamento, perderam. Também tem um cinegrafista que também a família teve que sair de casa porque os bombardeios estavam muito fortes, com 3 crianças pequenas de 1, 2 e 4 anos de idade. Mas os moradores de Gaza não têm para onde ir, eles ficam correndo daqui para lá de acordo com os bombardeios. Bom, está conosco agora aqui o professor de Ciências Militares do Instituto Meira Matos, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Professor, seja muito bem-vindo aqui no WW. Boa noite, Caio. Boa noite, Lorival. Boa noite à nossa audiência. É um prazer falar aqui à CNN. Bom, professor, Israel já fez incursões ali terrestres sobre Gaza em 2008, né, com a morte de 9 soldados israelenses, 2014 com a morte de 66 soldados israelenses. Gaza é um cenário dificílimo ali para uma operação por solo, né, terreno urbano, muita gente, densamente povoado, milhares de civis, né, dispostos a barrar o avanço israelense e com reféns. Como fazer? Qual que é o segredo ali para tentar avançar num terreno desse? Caio, é uma questão bem difícil, é uma das missões mais difíceis a serem confiadas a uma força armada. É o combate urbano, o combate terrestre em área edificada, especialmente depois que ela é bombardeada, tanto por aviação quanto por artilharia. Então, como a gente viu, a Força Aérea Israelense publicou hoje informações a respeito das ações que ela tem feito desde o sábado, e no 6º dia de combates a gente tem a Força Aérea Israelense jogando mais de 6 mil bombas em Gaza. Gaza é uma região que tem 365 quilômetros quadrados, é 1/4 da cidade do Rio de Janeiro, para que se tenha uma ideia. Então, 6 mil bombas é mais do que a média americana em 5 anos de campanha contra o Estado Islâmico, para que vocês tenham uma ideia. Então, é muita munição colocada, fora os ataques de artilharia. Isso gera destruição de prédios, destruição urbana e uma série de, como eu posso dizer, obstáculos
que vão ter que ser removidos com apoio de engenharia, tratores blindados, para apoiar esses carros de combate, tanques e veículos blindados de infantaria que, por acaso, façam essa ação terrestre, que está se desenhando nesse momento. Israel tem concentrado muitas forças na fronteira com Gaza. A gente tem acompanhado que isso tem sido desde a noite do sábado. O chamamento de 300 mil reservistas indica uma ação bem pesada da parte de Israel nesse sentido. Vou passar a palavra para o Sérgio Florencio, está participando na roda aqui com a gente. Professor, foi embaixador no Teherã. Embaixador, pode perguntar ali para o professor. O curso que vem tomando o conflito, até agora, não nos leva a nenhum diagnóstico de um provável envolvimento de um ator que é fundamental no Oriente Médio e fundamental também nas relações do Hamas, do Hezbollah com Israel, que é o Irã. Eu perguntaria, uma vez que a participação do Irã é muito improvável, ou seja, o Irã não. Meu diagnóstico é que a ele não interessaria um envolvimento direto no conflito nesse momento, mas parece muito provável que ele estimule grupos paramilitares, como o Hezbollah, por exemplo, de se envolver mais profundamente no conflito. Como o senhor vê, digamos, esse diagnóstico, digamos, de considerar muito improvável o envolvimento direto do Irã e, ao mesmo tempo, considerar a possibilidade de que o Hezbollah, que tem um efetivo de mais de 100 mil militares e que tem uma capacidade ofensiva, militar, bélica, inclusive em termos de mísseis, lançamento de mísseis muito superior ao Hamas, quais seriam as consequências, na sua avaliação, sobre uma eventual participação mais maciça do Hezbollah no conflito? Boa noite, embaixador. É uma honra receber uma pergunta do senhor, dileto profissional das relações internacionais no Brasil. Respondendo a sua pergunta, como é que a gente poderia colocar? Isso tem a ver muito com a movimentação geopolítica na região. Também considero pouco provável, até improvável, um envolvimento direto do Irã no conflito nesse momento e talvez em outros. Mas acredito que o apoio iraniano, tanto ao Hamas quanto à Jihad Islâmica Palestina em Gaza e ao Hezbollah no sul do Líbano, são componentes de uma luta regional que ocorre entre Israel e o Irã para uma disputa entre os dois países. Israel procura atrapalhar o Irã a obter acesso a armamentos muito mais sofisticados que coloquem Israel sob ameaça, notadamente, destacadamente, um armamento nuclear, que é uma coisa que Israel sempre manifesta preocupação em fóruns públicos, até os discursos do Netanyahu na Assembleia Geral da ONU sempre são nesse sentido, de que deve haver uma movimentação contra o programa nuclear iraniano. E, por outro lado, o Irã responde com essas armas que ele se utiliza, grupos irregulares, grupos que se valem do terrorismo contra Israel para abalar Israel e causar-lhe um problema de segurança, ocupar Israel para que Israel ataque menos o Irã por esse meio indireto. Então, talvez a gente observe aí uma contestação geopolítica, uma guerra fria em miniatura, se a gente assim pode dizer. Quanto à questão iraniana, é óbvio que não há interesse do Irã em se envolver diretamente no conflito nesse momento. Mas, ao que parece, talvez a sua movimentação indireta tenha gerado tamanha repercussão, e há quem indica que essa operação do Hamas, que eles denominaram como Operação Inundação de Al-Aqsa, tão sofisticada e tão bem planejada, possa ter sido planejada pelos iranianos, foi a razão pela qual os americanos decidiram colocar uma mensagem muito direta e muito clara no Oriente Médio, que é o deslocamento do Grupo de Batalha 12, que é o grupo de batalha do Gerald Ford, que estava na França e agora já está
a 194 milhas náuticas de Israel, o deslocamento, a oferta e possível deslocamento de um segundo grupo de batalha do Dwight Eisenhower, que está nos Estados Unidos continental, assim como o deslocamento de um grupo de fuzileiros navais, uma força-tarefa de fuzileiros navais que estava no Bahrein, no Golfo Pérsico, e que agora está sendo direcionada para o Mar Vermelho, possivelmente em sinalização e apoio a Israel, e uma carta ali para demonstrar que outros atores talvez não seja interessante se envolver no conflito e o apoio americano a Israel manifestado por essas ações. Lorival? Boa noite, Sandro. Olha, esse governo atual do Netanyahu tem elementos ultranacionalistas, né? Entre eles o ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, que é um líder colono de Hebron, da Cisjordânia, e aí a ênfase muito forte tem sido na expansão das colônias judaicas na Cisjordânia, que tem causado uma forte reação dos palestinos, inclusive reação violenta com o surgimento de células de ataque violentos a colonos e até mesmo a Forças Armadas e Polícia Israelense na Cisjordânia. Isso, segundo o debate dentro de Israel, teria distraído, né, as atenções das Forças Armadas israelenses para a Cisjordânia, quando a inteligência israelense e egípcia alertavam para um possível ataque do Hamas. E aí foi realmente o Exército e a Força Aérea, sobretudo, falharam muito, né, nessa contenção, nessa defesa contra esse ataque. Por outro lado, o general Benny Gantz, que acaba de ingressar, né, no governo de coalizão, foi ministro da Defesa no período da incursão por terra de 2021. E ali ele mandou construir o que eles chamam de Iron Wall, né, que é a muralha de ferro e que foi rompida em mais de 30 pontos nessa incursão do Hamas. Minha pergunta é o seguinte: esse ambiente político e informacional, né, de uma imagem das Forças Armadas muito arranhadas e de um general também com as suas credenciais, um general muito respeitado por sinal, mas com as suas credenciais muito questionadas, tudo isso pode influir numa ação precipitada das Forças Armadas israelenses na faixa de Gaza para tentar restaurar o seu prestígio e aí errar na mão e fazer um excesso de uso da força militar numa população civil, né, e com isso perder em parte o apoio internacional e também criar escombros demais, criar volume demais de entulho até para dificultar o avanço depois da própria força terrestre israelense? Lorival, muito obrigado por essa pergunta, sem dúvida. A gente tem a indicação, sim, de que a principal agência de inteligência israelense que cuida de Gaza é o Shin Bet, o Shabak, e sim, há a informação de que o Shin Bet estaria muito mais voltado desde 2021 para alguns colonos mais radicalizados israelenses que têm se organizado num movimento forte, tem apoio político, né? O Itamar Ben-Gvir é um dos padrinhos desse movimento. Ele até falou no sábado de fornecer armas para grupos de colonos e disse que talvez a população árabe de Israel também fosse um problema, sendo que temos que lembrar que desses até agora 1.200 israelenses mortos, parte eram drusos e beduínos. O ataque foi ao sul, onde essas minorias se encontram também. Não foram só israelenses judeus que foram vitimados pelos ataques realizados pelo grupo Hamas e grupos que estão enquadrados no Hamas nesse momento, né? Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, Jihad Islâmica Palestina e outros grupos menores. Quanto à questão da possibilidade da política empurrar uma ação muito mais forte, é um risco que se corre. Israel agora enfrenta um equilíbrio delicado. Nós já vemos que um dos principais políticos de oposição, Yair Lapid, não entrou no governo de unidade nacional, nesse governo de emergência, porque ele exigia a saída dos 2 ministros que são ligados à extrema-direita israelense, e não houve negociação nesse sentido. E Israel enfrenta aqui um dilema muito grande. A estratégia que era considerada e falada desde a primeira operação da Chumbo Fundino, em 2009,
era a de de aparar a grama, né, que seria a questão de que um conflito em Gaza é inescapável, então periodicamente se apararia a grama, ou seja, se faria uma ação no jardim para conter o Hamas. O fato é que nós observamos, e convido a audiência a refletir sobre isso, em 2009, 2012, 2014 e 2021, nós tivemos operações israelenses contra o Hamas, que demonstra capacidades maiores a cada operação. Em 2022, nós tivemos a Operação Amanhecer, que foi contra a Jihad Islâmica Palestina, e que, curiosamente, já há quem diga em Israel que isso foi até uma parte do engodo do Hamas. O Hamas se recusou a entrar na operação nas ações que a Jihad Islâmica Palestina fez contra Israel. Então, o que a gente observa aqui é que talvez o Hamas já estivesse preparando essa operação, já estivesse acumulando armamento, equipamento e treinando o pessoal, porque se percebe que foram ataques extremamente sofisticados e que o Hamas, inclusive, abraçou estéticas e dinâmicas informacionais que não eram dele, mas muito mais próximas às do Estado Islâmico, até na sofisticação da transmissão das imagens e na brutalidade dos ataques. Então, uma reação israelense nesse momento tem que ser muito bem modulada, muito bem pensada, muito bem planejada, para que justamente, Lorival, não se perca a mão. Pois ao se perder a mão, invariavelmente você não só perderá prestígio internacional, arranhará ainda mais a imagem do Estado de Israel na arena internacional, mas você está entrando no tipo de guerra que o Hamas deseja, no tipo de guerra que os movimentos terroristas desejam. E isso pode ser nós podemos estar observando um episódio que irá mudar a relação nesse conflito israelo-palestino de maneira dramática. Pode ser um Yom Kippur desse movimento israelo-palestino ou um 11 de setembro, como tem sido dito, mas também pode ser aí uma grande batalha que a gente vai observar com consequências dramáticas para ambos os países e a região. Professor, o senhor fica aí conosco, que daqui a pouco a gente precisa chamar agora um intervalo e daqui a pouco a gente continua nesse assunto aqui, nesse foco em estratégias militares, né? Uma equipe, nós vamos mostrar uma reportagem da CNN indo a uma base militar onde reservistas israelenses se preparam para entrar em combate. Até já.